Se é verdade que os serviços mínimos, em nossa opinião, são ilegais e que provavelmente iremos ter a ocasião do Tribunal confirmar isso, dizer que é absolutamente inadmissível o que se está hoje a passar nas escolas e, em primeiro lugar, exigindo nós que o Ministério da Educação ponha mão a todos os abusos que estão a acontecer e termine com eles, exigindo nós que os senhores diretores sejam cumpridores da lei. E porquê é que estamos aqui a dizer isto? Porque, à conta dos serviços mínimos, os professores estão a ter faltas injustificadas, estão a ser injustificadas faltas a professores, e à custa de serviços mínimos estão a ser, no fundo, transformados os professores todos das escolas em autênticos piquetes de substituição. Porque há uma diferença que é preciso que se tenha em conta entre ter uma lista de serviços mínimos, quem é que em caso de greve faz o serviço que está determinado como mínimo, e o acionar os serviços mínimos. Os serviços mínimos só podem ser acionados se a greve se concretizar. Se não se concretizar e um serviço normal se fizer, não há serviços mínimos. O que é que estão a fazer os diretores das escolas? As escolas não têm ninguém a fazer greve e os senhores diretores estão a impedir que professores vão, e já temos relatos, a consultas médicas, que professores a quem morreram familiares diretos possam ter os dias para os funerais e os dias que a lei estabelece em caso de falecimento de pessoa, de parente próximo, estão a impedir a participação em reuniões sindicais e estão a obrigar que todos os professores que tenham uma falta numa escola onde não há ninguém a fazer greve, no entanto, só o podem fazer se tiverem um atestado médico e, portanto, se estiverem doentes. Isto é ilegal. Isto é ilegal. Porque os serviços mínimos aplicam-se a greves. E o próprio Colégio Arbitral, que reuniu, por exemplo, a greve do dia 2 e 3, deixou claro, em primeiro lugar, que os serviços mínimos de uma greve não são extensíveis a outra greve. Por isso é que não aceitou a assistência do Ministério. Mas aqui nem estamos a falar de os serviços mínimos de uma greve se estenderem a outra. Estamos a falar dos serviços mínimos de uma greve impedirem um professor de ir a um funeral de um familiar, de irem a uma consulta médica, de irem a uma reunião sindical. Isto é ilegal. Nós vamos apresentar queixa contra as direções que estão a fazer isto. Porque isto é ilegal. E, portanto, exigimos que o Ministério ponha cobro a estas situações, informando as escolas. Exigimos que os seus diretores respeitem a lei e, neste caso, respeitem aquela que é a natureza dos serviços mínimos, que são para uma greve e para aquela greve em particular, e, portanto, não os acionem quando não há greves. E deixamos também aqui um apelo a quem tem vindo a entregar de forma absolutamente ilimitada e, portanto, continuadamente pré-avisos de greve, que neste momento sobretudo, estão a penalizar os professores e não a contribuir para a sua luta, que pensem se efetivamente manter a entrega desses serviços, desses pré-avisos, vai ser positivo para os professores e para alcançarem os objetivos que os professores propõem com a luta, ou se neste momento estão realmente a prejudicar os professores, porque efetivamente em muitos casos, e nós ainda hoje, durante a reunião em que aqui estivemos, ao longo de toda a manhã, tivemos telefonemas com relatos de situações, um pouco por todo o país, de ameaças de faltas injustificadas, de processos disciplinares a professores que iam à reunião sindical, e portanto isto não vai ser aceito por nós. Evidentemente que não pomos aqui em causa o direito que cada organização tem ou deixa de ter para apresentar os seus pré-avisos. Agora pensamos que a cada um também de nós compete ter a responsabilidade de pensarmos se eles estão a contribuir para a luta ou, pelo contrário, contribuem para penalizar aqueles que nós estamos a representar, que são os professores.